Os fundos imobiliários são os queridinhos da vez no mundo dos investimentos. E não é para menos. Afinal, a capacidade de gerar uma renda mensal sem esforço é um atrativo muito conveniente para todos que desejam viver de seus investimentos. Imagina só você ganhando R$500 a mais na sua conta todos os meses sem mover um músculo. E nesse sentido, os fundos de papel têm se demonstrado ótimas escolhas para aqueles que buscam uma renda mensal extra, pois eles costumam entregar ótimos dividendos todos os meses, especialmente em um cenário de juros alto, como é o cenário atual do Brasil. Pensando nisso, hoje eu trago para vocês 3 fundos imobiliários de papel para ter uma renda mensal de R$500. Maravilha? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar tudo bem detalhado. E aí pessoal, eu sou Raul Souza e você está no canal 3 centavos. Para começar bem esse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e prepara aquela xícara de café para acompanhar o nosso conteúdo de hoje que está sensacional, belezinha? Vambora! No vídeo de hoje vou te apresentar 3 fundos imobiliários de papel para você receber uma renda mensal de R$500. Vou te mostrar quanto você precisa investir em cada um deles e também as características desses fundos imobiliários para você ter um norte, beleza? Para aqueles que ainda não são muito familiarizados com o que é um fundo imobiliário de papel, eu vou dar uma breve explicadinha só para você não se perder nesse vídeo. Mas é bem fácil. Eles são um tipo de investimento que investem predominantemente em títulos de dívida imobiliária e outros valores mobiliários, sendo os mais comuns os certificados de recebíveis imobiliários, os famosos CRIs. Isso quer dizer que, ao investir nesse tipo de fundo, você está emprestando dinheiro para financiar empreendimentos imobiliários. E em troca disso, você recebe juros sobre esses empréstimos, que são pagos todos os meses em forma de dividendos, que já são livres de impostos e eles caem limpinho na sua conta. Essa é uma maneira de investir no mercado imobiliário sem precisar comprar um imóvel diretamente. E ainda tem a vantagem de ser bastante acessível e proporcionar uma renda passiva. Agora que você já sabe mais ou menos como os FIIs de papel funcionam, vamos agora para a nossa lista. Mas antes, é importante lembrar que isso não é uma recomendação de investimento. Não sai comprando nada antes de analisar com calma e entender se cada ativo que vai compor sua carteira está de acordo com seus objetivos. Capiche? Então vamos lá. Para o nosso primeiro FII, temos o Iridium, o IRDM11. Ele é um fundo de papel administrado pelo BTG Pactual e foi constituído em novembro de 2017. Na data que estou gravando esse vídeo, a sua cota está sendo negociada a R$ 87,93, com um preço sobre o valor patrimonial a 0,98, o que indica que ele está sendo negociado hoje com 2% de desconto. Nos últimos 12 meses, ele pagou um dividend yield de 13,86% e nos últimos 5 anos, uma média de 11,28%. Hoje, seu valor patrimonial é de 3,25 bilhões e ele mantém uma liquidez diária acima de 6,4 milhões. Olhando no relatório gerencial do Iridium, nós podemos ver que a maior parte do portfólio dele está alocado em CRIs, sendo 68% do total, e mais 20% em outros fundos imobiliários. 6% ele mantém de caixa e o restante dos 4% em renda fixa. Dentro desses ativos, também vemos que 60% deles está distribuído pelo indicador IPCA e quase 10% pelo CDI. Além disso, ele tem um portfólio de ativos realmente extenso, garantindo uma maior diversificação e, consequentemente, uma maior segurança também. Já vou mostrar para vocês uma simulação de quanto você precisa ter investido em Iridium para ter uma renda mensal de R$500. Aguenta aí. O próximo fundo de papel que vamos abordar aqui é o KNSC11. Ele é um fundo de papel administrado pela Intreg DTVM, sendo a Kinea Investimentos a responsável por sua gestão. A Kinea é uma das melhores gestoras atualmente e está diretamente ligado ao grupo Itaú. Na data de hoje, o KNSC11 está sendo negociado bem próximo do seu valor patrimonial, o que significa que a empresa está quase no seu preço justo, sendo R$ 88,42 o valor das suas cotas e 0,99 o PVP. Nos últimos 12 meses, ela pagou um dividend yield de 12,06% e nos últimos 5 anos, uma média de 11,86%. Hoje, o seu valor patrimonial é de 1,19 bilhão e ele mantém uma liquidez diária acima de 2,70 milhões. Olhando no relatório gerencial do KNSC11, podemos ver que seu portfólio é composto predominantemente por CRIs, sendo 71 dos seus 70
86 ativos estando investido nele. E desses ativos, o indexador principal são o IPCA, com mais de 60%, e o CDI, com 38%. E antes de fazer a nossa simulação de quanto você precisa ter investido nesse fundo para ter uma renda mensal de R$500, vamos dar uma passadinha no nosso próximo fundo, que é o Deixa o seu like 11, com o código DXOL11, que investe predominantemente em ativar as notificações e escrever no comentário se você está gostando desse vídeo ou não. Ele realmente tem muito potencial de crescimento e esse sim eu recomendo que vocês invistam. Mas brincadeiras à parte, vamos para o nosso terceiro fundo imobiliário de papel, que também tem como a gestora a Quineia. Estou falando do KNCR11. Esse é um pouco mais antigo, constituído em 2012 e tem mais de 220 mil cotistas. Atualmente a sua cota está sendo negociada a R$ 95,25, com um preço sobre valor patrimonial a 0,95. Logo, ele está sendo negociado com um desconto de 5%, mais desconto do que os outros dois fundos que abordamos anteriormente. Nos últimos 12 meses, ele pagou um dividend yield de 14,26% e nos últimos 5 anos, uma média de 7,71%. Ele sofreu um pouquinho mais com a pandemia. Hoje, seu valor patrimonial é de 5,76 bilhões e mantém uma liquidez diária acima de 10,09 milhões. Por ele ser também o mais antigo, ele é maior do que os anteriores. Olhando no relatório gerencial do KNCR11, podemos ver que seu portfólio é composto predominantemente por 99,9% em CRIs. Quase 99% dos indicadores atrelados ao CDI. Esse é daqueles FIIs que se beneficiam muito com a taxa de juros alta, como é o dia de hoje. E na mão de bons gestores, isso potencializa ainda mais. Poxa, legal, Raul. Você mostrou 3 fundos de papel, parece que até são bons, mas a renda mensal, quando eu preciso investir para ter aqueles 500 conto, cadê? Vou te mostrar isso aqui agora. Então, pessoal, para o nosso primeiro fundo aqui, o KNCR11, a cotação atual dele está em R$ 95,25. O dividend yield dos últimos 12 meses está em 14,26%. E para a gente ter uma renda mensal de dividendos com esse fundo, a gente precisa de 470 cotas, porque o recebimento por cota está de R$ 1,06. Ou seja, a gente precisa ter um total investido de R$ 44.767,50. Para o nosso segundo fundo de papel, nós temos aqui o KNSC11. A cota dele atual está um pouco abaixo do primeiro fundo aqui, está a 88,42 centavos. Dividend yield dele dos últimos 12 meses está em 12,06. Por conta disso, a gente precisa ter 594 cotas, ou seja, um total investido de R$ 52.521,48, porque o recebimento por cota dele é um pouco mais baixo. Então precisa ter mais cotas, pagando um pouco menos, para ter o dividendo mensal de R$ 500,73. E o último fundo aqui, que está nessa planilha, é o Iridium, o primeiro fundo que a gente falou nesse vídeo. A cotação atual dele está em R$ 87,93 e o dividend yield distribuído nos últimos 12 meses, 13,86%. Para termos uma renda mensal de R$ 500 com ele, de dividendos, a gente precisa investir R$ 45.987,39, porque ele está pagando por cota R$ 0,96 ao mês. Então tá aqui a comparação dos três. Para a gente ter o KNCR11 precisa de 470, KNSC11 594 cotas e o Iridium 523 cotas para ter uma renda mensal de R$ 500. Certo? Por que essas diferenças? Por que a gente tem que investir R$ 52 mil no KNSC11? Se a gente dá uma olhadinha aqui no relatório, o KNSC11 ele está mais atrelado ao IPCA. Já o KNCR11 ele está praticamente full atrelado ao CDI. Então nessa taxa de juros mais alta, lembrando que o CDI ele é muito próximo da taxa Selic. Hoje a taxa Selic está em 13,75%, o CDI está por volta de 13,65%. Então, nesse momento de taxa de juros alta, esse KNCR11 é o que mais paga dividendos. Por isso que ele está aqui pagando R$ 1,06 por cota. Nessa mesclagem aqui, a gente vê que cada um desses fundos imobiliários está seguindo um tipo de indexador. Se a gente quiser fazer uma carteira balanceada utilizando esses três, a gente pode investir num total R$ 47.849,16 e comprar as cotas distribuídas deles. Por quê? Assim a gente vai conseguir um rendimento quando a taxa de juros estiver alta, a gente vai ter um rendimento quando a taxa de juros estiver baixa, ou seja, tem alguns desses que estão atrelados ao IPCA. Então vai seguir melhor a inflação do que a taxa de juros. Então basicamente aqui, se a gente for distribuir na nossa carteira esses fundos imobiliários,
a gente precisa de 157 cotas do KNCR11, 198 cotas do KNSC11, 175 cotas do Iridium. Assim a gente consegue um total de R$500 de dividendos ao mês. Lembrando que você não vai investir só em fundos de papel. Isso daqui é uma simulação específica de fundos de papéis, com um indexador diferente em cada um deles para a gente fazer uma diversificação da carteira, mas apenas uma diversificação em fundos de papel. Você não precisa investir só nisso. Você pode investir em fundos de tijolo, diversificar toda a sua carteira de investimento. Então é isso, guys. Essa foi a simulação para vocês verem quantas cotas vocês precisam para chegar nos R$500 mensais com esses fundos. Também lembrando a vocês que vocês não precisam ter todo esse dinheiro para começar. Você pode começar pequeno, devagarzinho, e com o tempo você vai chegando para alcançar esse objetivo, beleza? Todo mundo tem o seu tempo para a conquista. Quanto maior os aportes que você fizer, mais rápido você se beneficiará deles. O mais importante é a constância e a disciplina, que aliadas ao tempo, com certeza é sucesso. O que vocês acharam desses 3 fundos imobiliários? Você já tem algum desses na carteira? Deixa aqui nos comentários. Não se esqueça de compartilhar, de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Belezinha, guys? Até a próxima.